verdade é que Hollywood sempre nos fez pensar que os zumbis são algo extremamente impossíveis de vencer ou de sobreviver em certos casos. Mas a verdade é, será mesmo que é impossível sobreviver a um apocalipse zumbi? Bem, na maioria dos filmes nós temos personagens fazendo atrapalhadas, ou personagens sendo super-heróis, ou o exército sendo sucumbido em questões de dias ou até horas. Governos como os Estados Unidos e outras grandes potências ficam à mercê de mortos-vivos cambaleantes que apenas têm como poder a boca. Nos filmes vemos soldados lutando corpo a corpo, indo de porta em porta como se fossem policiais à paisana. Isso, policiais do exército, soldados do exército, vamos dizer assim. Mas na realidade a guerra é travada de forma muito mais eficiente. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês coisas que não fazem sentido em um apocalipse zumbi que geralmente as pessoas acreditam que fazem. Então deixa o seu like aqui no canal, se inscreva para você receber os conteúdos que saem aqui semanalmente no Área Zumbi, assista esse vídeo, tire suas conclusões e boa sorte! Se um soldado chegar a ver um zumbi, algo deu muito errado. A maioria dos confrontos ocorreria à distância, com helicópteros de ataques disparando mísseis a centenas de metros de altura, e snipers eliminando alvos de pontos seguros e artilharia bombardeando hordas inteiras a quilômetros de distância. E mesmo, meu jovem mancebo, que um zumbi conseguisse correr a 48 km, ele ainda passaria mais de 10 minutos sendo alvejados antes de se aproximar de qualquer outro soldado, e isso se conseguir chegar perto, o que é totalmente improvável, considerando que a maioria das pessoas sensatas estariam em locais protegidos, como edifícios reforçados ou ilhas que estejam extremamente seguras no meio do oceano. Um dos problemas desses filmes de zumbi é que geralmente eles estão ao ar aberto. Um soldado isolado vê que está chegando zumbi do lado, vê que está chegando zumbi de outro, vê que está chegando zumbi nas costas e ainda assim ele continua lá, parado. Parece que ele é cego, ele perde a audição, ele perde a visão, então é de fato uma saída um pouco quanto burra. Não consigo ler nada. Mas é aí que está o erro. A forma mais eficaz de derrotar um zumbi nem sempre é com armas. A estratégia mais lógica seria cavar buracos profundos e colocar alto-falantes para atrair o máximo de zumbi possível. Quando o número suficiente caísse na armadilha, aí seria possível colocar gasolina ou algum material inflamável e fazer espetinho à la zumbi. Além disso, bloqueios naturais e obstáculos artificiais poderiam ser usados para conter o redirecionamento de hordas. Imagine muros altos com valas flamejantes ao redor de cidades forçadas ou zumbis a seguirem para zonas de extermínio pré-planejadas. Por exemplo, atrai uma vítima num carro, apitando, buzinando e as pessoas, ou melhor, os zumbis seguindo essa pessoa em busca para um local que já esteja estrategicamente pronto. É tipo uma cena de Attack on Titan que a titã fêmea é atraída propositalmente para um lugar onde está cheio de soldados e lá ela é encurralada. Poderia-se usar essas mesmas estratégias. Outra coisa que se deve entender é com relação à infraestrutura e o colapso da infraestrutura de uma cidade. Como é que ela suportaria? Como é que ela conseguiria viver? Como é que ela conseguiria ficar firme durante um caos como este? Muitos argumentam que gasolina, eletricidade e munição acabariam, mas isso é subestimar a capacidade de adaptação dos seres humanos. Mesmo que refinarias e usinas fossem comprometidas, haveria formas alternativas de suprir as necessidades, principalmente dos militares, cara. Na Segunda Guerra e na Primeira Guerra Mundial, existia uma escassez de diversos tipos de materiais que hoje são comuns e eles conseguiram se adaptar de acordo com a forma que eles iam encontrando para se adaptarem. Então, a gente está lutando contra zumbis, mortos-vivos. Eles não têm armas, eles não têm estratégia para destruir um posto avançado de medicamentos, de alimentos, de suprimentos, de munição, diferentemente das pessoas antigamente, dos soldados inimigos, seja de um lado ou do outro, que sabiam as estratégias específicas para deixar aqueles soldados inabastecidos. Então, eles conseguiam ainda assim se abastecer. Agora imagine os soldados que são treinados para isso,
treinados para enfrentar esse tipo de catástrofe, vê que esses mortos-vivos somente atacam as pessoas, somente as instalações. A ideia de que um exército esqueceria de proteger seus suprimentos é totalmente absurda, cara. Além disso, existem vastos estoques de zumbis armazenados globalmente e fontes renováveis de energias como biocombustíveis e a energia solar e também a eólica, que poderiam ser empregados para manter veículos e equipamentos operacionais. Hoje nós temos carros elétricos que mal fazem barulho, motos elétricas. Se você for num shopping aí aleatório, talvez tenha um segurança com uma motocozinha azul ou laranja, sei lá, da cor que tem, e ele tá lá andando sem fazer, você nem vê ele chegando, você toma só um susto. Outro erro comum dos filmes de zumbi é a dependência extrema em carros. Todo mundo parece estar desesperado por um veículo motorizado, ignorando que bicicletas são uma alternativa muito mais eficiente. Elas são silenciosas, não precisam de combustíveis, são fáceis de encontrar e podem atravessar áreas de entulho sem nenhum tipo de dificuldade ou dificuldade mínima. Aí eu tenho um ponto específico para falar aqui. Em The Walking Dead, na primeira temporada, na cena que Rick acorda do coma, ele encontra uma bicicleta, e aí ele anda de bicicleta. Tem vários carros abandonados, mas ele raciocina somente a bicicleta naquela hora, que aí tem aquela cena icônica do zumbi torado ao meio. Então, dos filmes de zumbi que eu assisti e das séries, essa é a única cena que eu vi dos filmes que eu assisti, olha que eu assisti muitos, em que um personagem usa uma bicicleta de forma eficiente. Ele usa e sai locomovendo com a hora bem mais rápido. E ele estava cirurgiado. Imagina uma pessoa, aquelas pessoas que fazem ciclismo, que tem aquelas bicicletas que andam a 40, 50 km por hora e andam, sei lá, 200 km de distância. Cara, aí para elas seria a solução. Imagina um congestionamento em São Paulo, não tem saída de moto, de nada. Você pega uma bicicleta pela calçada, pega o meio, cara. Ou são por essas vielas que um carro não passa, nenhuma moto, mas uma bicicleta. Ah, chegou numa área de entulho. Vou fazer o quê? Pego a bicicleta aqui nas minhas costas, ó, e vou-se embora para o lugar que eu quero. Então, é algo que, se você parar para analisar, não faz sentido, porque talvez aí seja o erro do roteiro, de deixar passar, mas enfim, cara, enfim, é muito esquisito. Outra coisa, que aí é um dos pontos específicos da minha argumentação, é viajar a pé leva tempo e isso seria um grande obstáculo para os zumbis. Uma pessoa comum pode caminhar entre 20 e 30 km por dia, enquanto os zumbis se moveriam ainda mais devagar. Mesmo os chamados zumbis furiosos, os outros mais rápidos, estariam sujeitos a essas limitações físicas, incluindo a fadiga. Isso significa que, em um apocalipse zumbi, seria, na prática, confinado às áreas densamente povoadas, tornando muito mais fácil sua contenção, uma cidade grande do que um sítio, cara. Sobreviventes inteligentes poderiam simplesmente se deslocar para áreas remotas e isoladas, onde os zumbis dificilmente chegariam. Aqui na região onde eu moro, existem diversas chácaras, que são extremamente difíceis de chegar, até principalmente em época de chuva. Tem lugar que não dá nem para transitar de tanto lamaceiro que tem, cara. E fora essas chácaras que ficam isoladas dentro de matagais aí, que ninguém sabe que existe. Então, é algo que eles poderiam usar. Outro detalhe frequentemente ignorado em narrativas de zumbi é o fato de que animais evitam cadáveres em decomposição. Isso significa que predadores naturais, como lobos, ursos, aves de rapina e até insetos, ajudariam a alimentar os mortos-vivos ao longo do tempo. Se o corpo reanimado fosse deixado ao ar livre, rapidamente se tornaria alvo de decompositores natural, o que limitaria a durabilidade dos zumbis. Urubus que o digam. Além disso, armas de fogo são armas de longo alcance, algo que os filmes de zumbi parecem ignorar. Não há motivos para permitir que um zumbi chegue a poucos metros de distância de você, cara. Mesmo atiradores novatos podem acertar alvos de mais de 90 metros de distância com uma facilidade sem precedentes. Se os tiros na cabeça realmente fossem eficazes contra os zumbis, a ameaça seria exterminada rapidamente, sem riscos para sobreviventes. Enfim, cara, porque é algo que me choca e me deixou com raiva, cara. Os caras deixam o zumbi chegar bem próximo de você pra atirar no zumbi, cara, sabe? Tipo, tem uma distância, parece que eu tenho que chegar mais perto para a arma sair mais forte. Não, meu amigo, não. Você pode atirar com 200, 100 metros de distância, como, sei lá, você de um lado de um campo, do outro campo lá de futebol, se você atirar vai chegar a bala. Então, para que você deixar 3, 4 zumbis chegar perto de você, sabendo que você não vai ganhar no corpo a corpo, né? Ou se não, corra! Vocês são de sacanagem! Vocês não correm!
Cara, curiosamente, os filmes de zumbi também ignoram um detalhe importante: a ausência de manutenção nas cidades. Sem jardineiros, sem podas e sem corte da grama, qualquer área urbana se transformaria rapidamente em uma selva. Aqui no centro da cidade onde eu moro, se deixar, ruas e estradas seriam cobertas por vegetação, dificultando a movimentação dos zumbis e tornando-os mais vulneráveis a armadilhas naturais. Em zonas rurais, sem queimadas controladas, o crescimento desordenado da flora dificultaria ainda mais na locomoção dos mortos-vivos. É aí aquela questão das chácaras que eu falei. E ainda há a questão da disponibilidade de armas de fogo. Nos Estados Unidos, por exemplo, há mais armas do que pessoas. Mesmo se presumirmos que a munição eventualmente se esgotaria, o que é improvável devido aos estoques gigantescos e quantidade de armas disponíveis, seria suficiente para todos os sobreviventes várias vezes. O conceito de um grupo de pessoas desarmadas vagando indefesa pelo mundo pós-apocalíptico não faz sentido nenhum na realidade. Meu querido, por fim, a psicologia humana também seria um fator determinante. O medo do desconhecido, o estresse contínuo e a luta pela sobrevivência transformariam muitas pessoas em ameaças maiores do que os próprios zumbis. Além disso, a escassez dos alimentos e a água potável poderia levar os sobreviventes a extremos impensáveis. O colapso da civilização moderna traria não apenas desafios logísticos, mas também morais e psicológicos. No fim das contas, a verdade é que zumbis são combatentes corpo a corpo movidos a músculos, algo que a humanidade aprendeu a enfrentar desde os primórdios da civilização. No final de contas, a maior ameaça de um apocalipse zumbi seria, sem dúvida, os próprios zumbis, que seriam exterminados sem dificuldades. Hollywood nos enganou, mas a realidade é que a humanidade venceria essa batalha com uma facilidade considerável. E aí, o que é que você achou? Eu esqueci de alguma coisa? Será que faltou um personagem? Será que faltou alguma pessoa? Não, eu acho que isso não faz sentido. Aí você coloca aí embaixo que a gente vai ler e traz uma segunda parte. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! É nóis. Cuidado, viu?